Paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus, João, capítulo de número 18. Dando sequência à nossa série de mensagens, Vida Nova, o que crê, no Evangelho de João, nós vamos hoje entrar em um novo espaço de tempo, um novo período do que se propõe o Evangelho. João, capítulo 18, a partir do verso 1. Lemos a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhes: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos, os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquietando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquietava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele?
E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Tem alguns trechos da Escritura, e principalmente do Evangelho, que eu acredito que trazem em todos nós o que podemos chamar de um senso de inadequação, que é se sentir pequeno diante do desafio de pregar determinada passagem. Provavelmente, a partir de hoje, todos nós aqui, pregadores do Botânico, passaremos por este sentimento. Sentimento de que não há como nós, seres humanos limitados, pregarmos a totalidade do que o Evangelho nos expõe na prisão, no julgamento, na crucificação, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por mais que nos empenhamos nessa tarefa, sabemos que somos aquém daquilo que o Evangelho nos coloca, mas ainda assim sabemos que Deus usa homens para falar ao coração dos homens. Outra questão é que tem alguns textos que parece que ele fala mais ao pregador do que ao próprio povo. Ou ele fala primeiro, sempre ao pregador e também ao povo. Mas tem texto que eles nos quebrantam mais. E sem dúvida, este texto acerca da prisão de Jesus é um deles. Eu tenho certeza que os demais irmãos que seguirão nos próximos domingos também passarão por este sentimento. Os 4 evangelhos apresentam o relato da prisão de Jesus. E eu separei aqui algumas questões que nos mostram não uma divergência entre os evangelhos, mas sim que cada um deles dá um enfoque diferente neste episódio chamado o Jardim do Getsemane. É aqui onde Jesus ele ora antes de ser preso. Nós vemos que desde o capítulo 13 de João, Jesus ele está ensinando os seus discípulos. Nosso pastor pregou aqui semana passada quando ele faz a chamada oração sacerdotal, em que ele roga pelos seus discípulos. Nós vemos que então agora Jesus ele se retira do cenáculo e vai até o horto, que é um jardim, o Jardim de Getsemane. E lá Jesus então agora ele ora por si mesmo. Ele ora diante de Deus pela sua própria vida. E os evangelistas não deixam passar este episódio tão importante. Cada um deles aborda de um ponto de vista diferente. Cada evangelho fornece detalhes específicos que estão em um ponto do evangelho, em outro ponto está outro detalhe. E nós teremos que circular um pouco mais além só do evangelho de João nessa manhã. Por exemplo, o evangelho de Lucas é o único que menciona que Jesus suou gotas de sangue enquanto orava. Os outros não mencionam esse detalhe. O evangelho de Mateus destaca a submissão de Jesus à vontade do Pai. Já o evangelho de Lucas, ele enfoca a agonia com muitos detalhes acerca deste episódio. O evangelho de Marcos, ele enfoca a solidão de Jesus. E ele registra com a seguinte expressão: começou a ter pavor, medo. Agora, pense por um momento, recapitula aí tudo que nós temos falado aqui no evangelho de João. Milagres, ressurreição, multiplicação, expulsar demônios, libertação. Jesus, com toda a sua autoridade e com todo o seu poder, João, ele nos descreve que Jesus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há demônio, não há doença, não há problema físico, não há situação qualquer que ele não resolva. Inclusive a financeira, porque até quando os discípulos precisavam, ele fez algo miraculoso, em que de dentro do peixe saiu dinheiro. Tudo isso mostra o poder de Jesus. Mas agora, por alguns segundos, mentalize, este mesmo Jesus com medo.
com pavor. E todos nós talvez a principal delas, tem uma situação, e eu uso uma expressão que tem solução para tudo na vida, que é o que o ditado nos diz, menos para a morte. E tem uma situação que diante do risco de morte, seja nosso ou de alguém que nós amamos, nós sentimos pavor, medo. É aquilo que mais nos atormenta, porque foge às nossas mãos, foge às nossas condições. Agora imagine Jesus, o dono da vida, com medo, com pavor. É isso que então Marcos, ele nos destaca. Ele começou a sentir medo. Os evangelhos também variam na forma como descrevem as ações dos discípulos no Getsemane. Alguns dão mais detalhes, outros dão menos. Alguns mencionam o Pedro cortando a orelha, outros não mencionam. Alguns mencionam o que os outros discípulos fizeram. Alguns dão mais detalhes sobre o que Judas fez. Mas fato é, eles têm detalhes adicionais. E essas diferenças, é importante ressaltar que elas não colocam divergência no relato do Evangelho, mas apenas abordagens literárias distintas para contar a mesma história fundamental. Lembremos-nos que, apesar de tudo isso, o personagem principal é Jesus. Sempre foi e sempre será. Então, quando nós entramos no capítulo 18 de João, nós entramos nos sofrimentos de Cristo. É o que a tradição cristã chama de sofrimentos de Cristo, que é a sua prisão no Getsemane, ocorreu na noite antes da crucificação e logo após a saída do cenáculo. Não foi em vão que Jesus foi para o Getsemane. Não apenas foi no sentido de lugar, como também foi para a função, ser preso. Todas as etapas da caminhada de Jesus, do Getsemane ao Calvário, foram pré-anunciadas séculos antes de Jesus vir ao mundo. Nós vemos que algumas vezes Jesus usa essa expressão para que se cumpra a Escritura. Por exemplo, do Getsemane ao Calvário, nós podemos citar pelo menos 2 textos bíblicos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Salmo de número 22, onde há a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53, que nos fala sobre o servo sofredor, são pré-anúncios do que Jesus haveria de passar, do Getsemane ao Calvário. E o que este pré-anúncio mostra, e a agonia de Jesus, não é sem fundamento. Lembramos, Jesus é 100% homem, 100% Deus. E na sua humanidade, ele está enfrentando a sua agonia. Porque diante dele está a ira dos seus inimigos, a rejeição do seu próprio povo, o tratamento que recebeu como um criminoso. Tudo foi conhecido e profetizado antes de Cristo. Então Jesus está ali se cumprindo a Escritura. Um dos livros básicos que nós usamos, do teólogo Carson, ele tem uma frase que diz o seguinte: Jesus não é um mártir, mas sim um sacrifício voluntário, obediente à vontade do Pai. Jesus não é um mártir, ele não está ali simplesmente morrendo em prol de uma causa. Ele não está ali enfrentando o sistema religioso, enfrentando o sistema político, tentando fazer uma revolução. Não! Jesus, ele é um sacrifício voluntário. Para isso veio ao mundo, para cumprir a vontade do Pai. E nós veremos isso na oração de Jesus. A hora havia chegado e Jesus sabia muito bem disso. Olha o que nos diz o versículo de número 1. João 18:1. Tendo Jesus disse isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. A hora do seu sacrifício havia chegado. Depois de dizer todas estas coisas, capítulo 13, 14, 15, 16, 17,
intercedido por último pelos discípulos. Então, depois de dito isso, a sua hora chegou, a hora de ir para o seu sacrifício. Nós vemos que a hora de Cristo, ela está repleta de acontecimentos, como na mesma noite em que ele está passando todas essas instruções, em que ele lava os pés, em que ele faz a ceia, em que ele ministra sobre o Espírito Santo, em que ele ministra sobre a nossa morada, em que ele ministra a oração sacerdotal, na mesma noite, algumas horas depois, Jesus seria abandonado pelos seus discípulos, seria preso pelos seus inimigos, interrogado, insultado, cuspido, espancado, condenado na corte religiosa como um blasfemo, tudo na mesma noite. Podemos dizer que são as horas de agonia. Elas começam no Getsemane, mas elas terminam no Calvário. E essa agonia não é simplesmente apenas uma agonia espiritual, que é a base do que está acontecendo aqui, e nós veremos também que não é simplesmente questões físicas, humanas, políticas, religiosas, não. Mas há aqui um movimento espiritual acontecendo e Jesus está lutando contra as hostes infernais. É isso que ele está vencendo no Calvário. Mas nem as hostes infernais que ele está lutando e vencendo é o propósito principal, mas sim obediência à vontade de Deus. Deus amou e entregou seu Filho. A Bíblia tem sua história descrita e nós podemos destacar aqui pelo menos 3 eventos que aconteceram em um jardim. O jardim do Éden, o jardim do Getsemane e o jardim do túmulo da ressurreição. Pelo menos 3 eventos a Bíblia descreve que nós destacamos que há um jardim. Lá no Éden, onde entrou o pecado no mundo, por um homem, nos diz Paulo em Romanos, entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a salvação. No Éden entrou o pecado, no jardim do Éden, agora num outro jardim, vem a nossa reconciliação com Deus. Spurgeon escreve sobre este detalhe do jardim, e ele diz o seguinte: assim como num jardim, a autocomplacência de Adão nos arruinou, também em um outro jardim, as agonias do segundo Adão veio nos restaurar. O Getsemane ministra as medicinas para curar os males que foram a consequência do fruto proibido de Adão. Se num jardim entrou o pecado, em um outro jardim está entrando a salvação. E num terceiro jardim haverá a ressurreição e a glorificação. Nós vemos que o propósito do Evangelho, quando ele nos destaca estas pequenas informações e olhando para o todo da Escritura, nós vemos que há muita conexão. Por isso hoje, de forma resumida, nós poderíamos fazer pelo menos 4 pregações dentro deste texto. Poderíamos fazer uma pregação sobre a agonia de Jesus, podemos fazer uma pregação sobre a traição de Judas, podemos fazer uma pregação sobre a negação de Pedro, podemos fazer uma pregação sobre a prisão de Jesus. E, resumidamente, nós teremos pelo menos 3 atos nessa manhã para descrever este episódio. Vamos ao ato de número 1. Imaginemos como se fosse um teatro, uma cena. E a primeira cena, o ato 1, abrem-se as cortinas. Nós encontramos o ato da agonia. Versículo 1 ao versículo de número 11. E por mais que Jesus esteja em pavor, em medo, quando nós vemos sobre a agonia, nós entendemos que Jesus não entra cabisbaixo, derrotado, não. Mas ele entra como um valente, como aquele que está dominando o campo de ação. Numericamente, Jesus é inferior. Jesus sozinho, ou Jesus com discípulos é inferior, mas ainda assim, ele entra como um valente num campo de batalha. Vemos que sem perder tempo, Jesus foi ao Getsemane. E olha o que nos diz o versículo de número 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos.
Então, quando o texto nos diz no verso 1 que sem perder tempo Jesus foi para aquele lugar, Jesus sabia o que aconteceria. Jesus foi consciente. Então vemos que ele veio ao campo dos seus sofrimentos. Voluntariamente ele foi até o local para sofrer. Ele disse essas coisas. Cristo tinha dito que ele tinha a dizer como um profeta. Agora ele tem que desempenhar o seu papel de sacerdote. Até aqui ele ministrou como um profeta, ensinando o povo, levando o povo até Deus. Ele estava conduzindo o povo, ele estava sendo a voz de Deus para o povo. O que o profeta faz? Há uma expressão que diz que o profeta, ele ouve a Deus com seus ouvidos e empresta a sua boca para o povo. Já o sacerdote não, ele ouve as queixas do povo, os pecados do povo, e agora ele intercede diante de Deus. Jesus aqui está assumindo o seu papel sacerdotal, para colocar a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque todo sacerdote ele precisaria primeiro rogar pelos seus pecados, oferecer um sacrifício em nome do povo, para que ele pudesse então rogar diante de Deus, e no dia seguinte ele tinha que repetir, e no outro dia repetir, e novamente repetir. Mas Jesus não, ele é o sumo sacerdote perfeito. E depois de passar pelos seus sofrimentos, ele vai assumir o seu papel de rei, porque ele governará sobre tudo e sobre todos. Nós vemos que no discurso do cenáculo, ele preparou seus discípulos para esta hora, para este julgamento. Foi ali que ele disse que Pedro o negaria, foi ali que também ele disse que os seus discípulos o abandonariam, foi ali também que na Santa Ceia ele disse que Judas o trairia. Então Jesus antecipou este momento através da oração sacerdotal, em que ele diz: Pai, chegou a minha hora. Cristo está consciente no campo de batalha. Olha o que nos diz Lucas, capítulo de número 22, e o verso de número 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, Jesus não vai para o campo de batalha desprevenido. Só depois de vestir a armadura, ele entrou na briga. Ou seja, primeiro orou, esteve em comunhão com Deus e depois foi para o enfrentamento espiritual e físico. O seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele estava em agonia pelo nosso pecado. Ele estava em agonia por aquilo que ele haveria de passar. Ele se santificou para a morte sacrificial. Jesus orou intensamente. Aqui já fica uma lição para nós, que tem momentos e momentos da nossa vida que nós precisamos nos dedicar mais à oração e à piedade pessoal, conforme nós iremos ver no nosso retiro. Há momentos, se meus irmãos, Jesus, diante daquilo que ele enfrentaria, ele ora, na expressão do evangelista, mais intensamente, por aquilo que ele haveria de passar, nos ensina muito que nós não podemos entrar num campo de batalha desprevenido, mas ele, tendo se santificado, era para a sua morte sacrificial. O texto diz que Jesus já esteve ali outras vezes para orar. O texto diz que Jesus sabia que Judas conhecia aquele lugar, ou seja, que Judas iria até aquele local com a corte, com os religiosos para o prender. Mas o fato é, Jesus não mudou os seus hábitos por causa dos seus oponentes. Pelo contrário, ele foi lá e orou mais. Ele foi lá e se intensificou na sua devoção ao Pai, porque ele sabia que ali Judas o encontraria. Ele tinha certeza do que ele encontraria no jardim de Getsêmani. E as orações daquela dolorosa noite, nas palavras de João, nós podemos ver que
João capítulo 12 e versículo 17, 4 dias antes desta noite do Getsemane, Jesus diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim até a essa hora. Jesus não apenas está ali no Getsemane, e agora eu preciso orar porque algo muito ruim vai me acontecer. Não, a vida de Cristo é uma vida sacrificial. 4 dias antes ele já orava: a minha alma está perturbada, porque salva-me desta hora, mas é para essa hora que eu vim. Jesus veio para o objetivo de reconciliar o homem com Deus. A ponte que Adão quebrou, Jesus reconstruiu através da sua morte sacrificial. Olha o que nos diz Mateus, capítulo 26, versículo 37 e 38. Sobre o Getsemane. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza, tristeza até a morte. Tem um teólogo puritano, Thomas Goldwyn, que ele diz o seguinte: a palavra perílopos significa que Jesus estava envolvido, cercado, sobrecarregado de dor. O fato da sua alma estar cheio de tristeza é de que ele estava tomado por uma angústia por todos os lados. E aí Thomas Goldwyn, ele diz o seguinte: ele foi submergido completamente até a cabeça e orelhas em sofrimento e não tinha como desafogar-se. Thomas Goldwyn, ele usa a expressão que é como se um mar de agonia estivesse tomando conta de Cristo, que vai tomando o seu corpo, as suas orelhas, a sua cabeça, ao ponto de afogá-lo, e que ele não tinha como se desafogar. Por que isso? Continuando. Porque o pecado não deixa nenhuma brecha pela qual possa entrar o consolo. E, portanto, se Cristo está carregando o nosso pecado, ele está imersamente, totalmente cercado de dor e agonia. Porque o pecado não deixa brecha para o consolo. Por isso que toda vez em que pecamos, precisamos rogar ao Pai por arrependimento. Senão, não haverá solução para os nossos pecados. Jesus sofreu aquilo pelo qual nós não precisaríamos sofrer. Jesus foi aquele que sofreu em nosso lugar, porque esta agonia, meus irmãos, ela era para nós. Esta falta de consolo, este afogar-se de dor e tristeza, de agonia, era para nós por causa do nosso pecado. Onde há pecado não há consolo, e Cristo está carregado do nosso pecado, por isso não há consolo. Continuando Mateus 26, olha agora o que ele nos diz no versículo 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O que nos mostra Mateus é que existem ali 3 espaços no Getsemane. Nós vemos que Jesus está com seus 11 discípulos, já que Judas logo vai chegar. E há 3 espaços diferentes. Há um espaço mais distante, onde estão 8 dos discípulos de Jesus. Imaginemos que eles estão lá no portão. Estão 8 discípulos. Jesus vai até o Getsemane e diz para estes 8: fiquem aqui, que eu vou com Pedro, Tiago e João orar ali na frente. Então, supomos que na porta estão 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles estão ali vendo Cristo em agonia. Talvez Pedro, Tiago e João viram o que os outros 8 não viram. Pedro, Tiago e João, eles são os mesmos que estiveram com Cristo no Monte da Transfiguração, onde ali eles viram um Cristo glorificado, onde eles viram Moisés, viram Elias, ali naquele momento extraordinário. E aí eu penso, meus irmãos, conjectura minha, se Pedro, Tiago e João viram Cristo glorificado, Pedro, Tiago e João estão vendo Cristo em agonia,
Eu creio que eles só conseguem suportar aquele momento junto com Cristo, porque eles já tinham visto Cristo glorificado. É como se eles tivessem recebido ali uma energia extra, uma experiência extra, algo sobrenatural que os fortalecesse para o momento de agonia. Mas agora nem Pedro, Tiago e João estão com Cristo, porque diz que Cristo então, retirando-se do portão onde estão os 8, retirando-se da porta onde estão os 3, Cristo vai até um lugar sozinho, onde ele ora em agonia intensa, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E os evangelistas, ele então nos relata esta experiência de Jesus Cristo. Diz que ele prostou-se com o rosto em terra e orou. É interessante que qualquer um pode fazer essa oração. Provavelmente nós já fizemos de outra forma. Senhor, por favor, não. Senhor, não deixe com que a pessoa querida morra. Senhor, não deixe com que aquele exame venha dar positivo para aquela doença. Senhor, não deixe com que talvez eu perca meu emprego. Senhor, não deixe com que o meu relacionamento se termine. Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Essa é uma oração que todos nós podemos fazer ou já fizemos. Mas talvez nenhum de nós consiga dizer como o próprio Cristo disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o nosso desafio. Orar conforme a vontade de Deus, e não apenas orar. Porque talvez nós oremos: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas nós não fizemos. Porque nós não somos aquilo que Cristo é. Ele é o homem perfeito. Nós vamos ver isso, seguindo o texto. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, porretes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Ora, João 18:3 nos traz algo interessante. O cenário está montado. Jesus, os discípulos, Judas está vindo, a corte, e aqui nós podemos separar um pouco do que significava tudo isso. O que aquela noite representou. Por exemplo, o tempo, a noite e o lugar fora da cidade, longe das multidões que podia gerar um tumulto, concederam ao traidor um ponto de encontro ideal para levar os oficiais direto a Jesus. O cenário está perfeito. Jesus está longe da cidade. Ele está num jardim que, ao que se tem a ideia, era um lugar cercado, privado. Alguns estudiosos dizem que provavelmente alguém cedia o lugar para que Jesus pudesse estar com seus discípulos. Ou seja, não teria muita possibilidade de fugir. Então, é noturno, está longe da multidão, um cenário perfeito para prenderem a Jesus. A combinação de autoridades judaicas e romanas nessa prisão condena o mundo todo. Políticos, religiosos, mesmo cheios de divergências, eles se unem, porque no âmbito histórico, isso nos lembra que inimigos comuns, às vezes se unem contra alguém, ou fazem estranhas amizades em um benefício próprio. E é isso que nós encontramos. Mas há um outro elemento por trás que o texto não nos mostra tanto. Se nós somarmos os 4 evangelhos, sim, mas especificamente só João não, que é Satanás, o arquiteto do plano, a estratégia fabulosa. Veja bem, olhe para o cenário. À noite, longe da cidade, nós temos então os 3 elementos. Satanás arquitetou um plano e ele recrutou determinadas forças que seria impossível para Jesus se livrar. Por exemplo, primeiro, tinha uma corte de soldados. E a palavra grega para corte significaria uma grande quantidade de soldados. Alguns dizem que talvez até 200. Então, aquela impressão que a gente tem de que talvez foi 2 ou 3 prender a Jesus, não é tão correta. Também não sabemos o número real, mas a expressão usada no texto é que haviam muitos soldados, ou um bando de soldados, o que já é estranho para prender um carpinteiro com seus 11 amigos. Então, primeiro, uma corte de soldados, guarde isso. Segundo,
Ali diz o texto que tinha os guardas do templo. Quem eram estes? Eram aqueles que faziam o policiamento do templo, digamos que são os guardas religiosos. Eles eram judeus, cuidavam do templo, tinham que entender da lei de Israel, tinham que entender das leis do templo, eles tinham que eram pessoas bem instruídas para ocupar o lugar de destaque que é guardas da religião, judeus. Então nós já temos dois grupos, soldados romanos, os guardas judeus. Nós temos aqui então também um terceiro, que havia Judas. Satanás não apenas recrutou o poder político, o poder religioso, mas Satanás se infiltrou também no grupo íntimo de Jesus. Pensa bem, desde o primeiro dia em que Jesus chama todos os discípulos, ele chama Judas. Então, Judas viveu intimamente com Cristo, assim como todos os outros, assim como o evangelista João, o apóstolo do amor, assim como Pedro, como Tiago. Nós vemos que o plano está perfeito. Tudo está conforme planejado por Satanás. Jesus não escapa. Um autor, ele tem uma frase que diz o seguinte: Judas não foi o primeiro nem o último a trair Jesus. Ele só foi o mais famoso. Porque ao longo da história, e talvez nós também, em algum momento já tenhamos feito isso. Traído Jesus dentro das nossas realidades. Seja por pecar deliberadamente, seja por negar a fé cristã, seja por negar alguma autoridade da Escritura para ser menos, digamos assim, agressivo ao mundo. Mas é interessante isso. Judas não foi o primeiro nem o último. A história cristã nos mostra, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nos mostra alguns homens que abandonaram a fé, negaram a Cristo, inclusive causaram problemas para a igreja, o evangelho. Então, Judas não foi o primeiro nem o último, foi só o mais famoso. E quando Judas conduziu a multidão sanguinária e violenta para aquele local, olha o que Jesus nos diz, meus irmãos. Aqui nós podemos dizer que há uma nobreza real em Cristo. Amigo, é com um beijo que trai o Filho do Homem? Esta traição de amizade faz parte da agonia de Cristo. Judas o traiu, os discípulos o abandonaram, mas Jesus continuou os amando. Porque Jesus conhecia o pecado de cada um deles. Jesus conhecia quem eram eles. Jesus não se espantou com a traição, nem mesmo com o abandono, mas continuou os amando. Imaginemos nós, o plano perfeito, o inferno em festa, tudo está pronto, não havia escapatória para Cristo. Porém, apesar de tudo isso, há um único movimento de Jesus que acontece e que neste movimento todo o plano de Satanás cai por terra, que meus irmãos, Jesus não tinha desejo de fugir. Podia ser de dia, podia ser diante da multidão, o lugar podia ser muito aberto, não precisava ter soldados, não precisava ter guardas do templo, não precisava ter traição. Jesus não fugiria. Por quê? Ele não tinha intenção de escapar, ele não tinha ido ao jardim para se esconder. Quem estava entre as árvores não era nenhum covarde. Eles se deparam com aquele que é vencedor. Jesus é o valente que está diante da batalha. E quando ele diz, a quem buscais? E é aqui que nós encontramos dois elementos da espiritualidade dentro do Getsemane. Primeiro quando Jesus diz, a quem buscais? O texto bíblico diz que eles respondem, Jesus o Nazareno. Então ele diz, sou eu. Eu sou Jesus. Quando ele diz isso, todos caem por terra. Todos vão ao chão. Nós vemos aqui que quando Jesus diz sou eu, nos remete muito ao eu sou do Antigo Testamento. Está descrito em Êxodo, em que nós vemos ali a essência de quem Deus é, a sua soberania, o seu poder, eu sou o que sou. E quando Jesus diz isso,
É meio que uma cena cômica, se não fosse uma cena de tristeza. Imaginemos, Jesus pergunta: quem vocês buscam? Ah, Jesus o Nazareno. Eles estão diante dele. E quando ele diz: sou eu, uma multidão de soldados bem treinados, fortes, acostumados à batalha, talvez com ali as suas armas, os seus porretes, as suas tochas, e o que acontece? Eles simplesmente caem no chão, como se fosse um copo de água se esvaindo pela terra, porque eles não têm poder nenhum. O que nós vemos aqui é que não há poder sobre Jesus Cristo. Não tem como haver um poder sobre aquele que é o Todo-Poderoso. Então Jesus mostra que não são vocês que vêm até mim, é eu que estou me entregando, é eu, aquele a quem vocês buscam. Nós vemos também que então Jesus, é impressionante porque agora quando eles repetem, Jesus diz novamente: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. Versículo de número 8: já vos disse que sou eu, se pois me buscais, a mim deixai ir estes. Veja bem, agora parece que o cenário mudou um pouco. Jesus está no controle. Jesus já está dizendo, Jesus já está dando ordem. Bom, então assim, se é a mim que vocês buscam, estes vocês vão deixar ir. E eles deixam, eles simplesmente obedecem a palavra de Cristo. E os apóstolos ficam livres. Nós vemos com isso que quando Jesus ele usa da sua autoridade, não mudou nada daquele Cristo que ressuscitou, que curou, que libertou, que transformou, que operou sinais. Jesus tem a sua mesma autoridade. Mesmo diante da agonia, Jesus é dotado de autoridade. A vontade do Pai é essa, que ele seja preso. Vamos então ao ato de número 2. Abandono e negação. Versículo de número 12 ao versículo de número 27. O que nós encontramos aqui é que Cristo foi abandonado pelos seus, conforme ele mesmo havia predito. Pedro é talvez o personagem mais humano depois de Cristo nos evangelhos. Porque nós vemos que, primeiro, Jesus vai voluntariamente. Segundo, Judas o trai. Terceiro, Cristo continua no controle. Quarto, nós encontramos então o ato de número 2, que é o abandono dos discípulos e a negação de Pedro. Pedro é o personagem mais humano depois de Cristo. Por quê? Ele faz parte do grupo seleto do círculo mais íntimo dos discípulos de Cristo. Pedro é aquele ser humano intenso. É aquele ser humano que está disposto a muita coisa, ainda que muitas vezes equivocado de si mesmo. Eu já ressaltei várias vezes, porque para mim é muito importante, eu gostaria de destacar aqui novamente. Quando Pedro diz: Jesus, eu vou contigo até ser preso e até ser morto. E Jesus diz: Pedro, essa noite mesmo tu me negarás. Mas eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás queria peneirá-lo. Meus irmãos, Pedro não é falso, Pedro não é mentiroso na sua devoção. Só que Jesus, ele não trata aquilo que nós achamos que nós somos. Eu acredito firmemente que Pedro achou que ele ia até a morte, que Pedro achou que ele ia ser preso, que ele ia ter essa fé, essa convicção, que ele ia ter esse ímpeto. Eu não sei os outros, mas eu não. Só que Jesus não trata as nossas máscaras. Jesus não trata quem nós pensamos que nós somos. Normalmente nós pensamos que somos melhores do que realmente somos. Jesus trata aquilo que somos. Então o que nós vemos, este Pedro, ele esteve na transfiguração e na agonia do Getsêmani. O que Pedro representa? O homem sedento de Deus. Aquele que quer seguir a Cristo. Aquele que quer ser fiel, aquele que quer ser devoto. Mas ao mesmo tempo, tem muitos fracassos. Ele demonstra que está disposto a seguir ao Senhor onde quer que vá, mas, pela sua natural fraqueza, ele cai, e outra vez cai, e novamente cai, e há fracassos lamentáveis na pessoa de Pedro. Mas não obstante as suas quedas, Pedro ama a Cristo.
Pedro nos representa. Somos aqueles que dizemos, vamos seguir a Jesus, mas não seguimos. Somos aqueles que dizemos, vamos ser fiéis a Cristo, mas fracassamos. Somos aqueles que dizemos, eu vou orar mais, e não oramos. Eu vou amar mais a igreja, e não amamos. Somos aqueles que dizem coisas que, porém, não se concretizam. Mas, não obstante estas quedas, na sua luta constante, Pedro, ele tem uma frase que talvez também resume muito da sua natureza, de quem ele é e de quem nós somos. Mateus, capítulo 14, versículo de número 30. Quando o mar está agitado, Jesus está vindo e Pedro diz, Senhor, permita que eu vá contigo. E Jesus diz, se tu quer vir, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas então, ele começa a naufragar. E aí Pedro diz esta frase, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Outra expressão no Evangelho é ajuda-me na minha falta de fé. É o que Pedro faz. Nós vemos que a queda de Pedro foi pré-anunciada por Cristo. Nós vemos que os juramentos que Pedro disse, acabou não cumprindo. A negação de Pedro sucedeu apesar da promessa. Estou pronto a ir contigo até a morte. E essa é uma lição que fica para nós hoje. Fazemos muitas promessas como Pedro, mas sem nos conhecer, cumprimos muito poucas. E às vezes, de forma bem mais indigna do que Pedro. Porque talvez a gente pense, mas que Pedro, hein? Negou Jesus, né? Disse que ia ser fiel e negou Jesus. Mas Pedro estava diante da morte, porque ele sabia que se prenderam e vão matar a Cristo, o próprio Cristo havia dito, se me prenderem, me matam também. Então, quando ele está diante desta negação, que eu, por questão de horário, não vou entrar nos detalhes, quando ele está diante destas negações, meus irmãos, veja bem, Pedro chegou, tem um texto bíblico, que ele chega a dizer o seguinte, que a negação de Pedro foi feita com imprecações, maldições, inclusive juramentos. Ele disse assim, eu juro que eu não conheço a Cristo. Até pouco tempo atrás, estava ali, Senhor, eu morro por ti. Agora ele está dizendo, diante de um criado, não é do político, não é do religioso, não é do guarda, ele está diante de uma pessoa comum, dizendo, eu juro que eu não conheço. Pedro, ele é como nós. Mas nós muitas vezes somos muito mais indignos do que Pedro, porque por muito menos acabamos também negando a Cristo. Para não perder um status, para de repente não se indispor com alguém, para não enfrentar alguma dificuldade em algum dos nossos relacionamentos, faculdade, trabalho, família, até mesmo na igreja, a gente às vezes põe o pé para trás e por muito menos acabamos negando a Cristo. Mas há um porém na vida de Pedro que também Jesus causa em nós, que é o arrependimento. Vejamos bem. Mateus, capítulo de número 24, versículo 61. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Lucas 22, então, diz, Pedro saiu e chorou amargamente. Meus irmãos, quando Pedro nega, de alguma forma o texto nos diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras, hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Lucas então nos diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Ele esteve com Jesus no cenáculo, ele esteve com Jesus no Getsêmani, ele esteve acompanhando Jesus por próximo aonde foi preso, porque Jesus agora está sendo levado para a casa do sumo sacerdote, ele está ali próximo, ele está tentando, aquele que é pecador, que é impulsivo, aquele que diz que vai fazer algo e não faz, ele está tentando manter a sua fidelidade a Cristo, mas quando ele nega e Jesus olha, ele chora amargamente e ele faz o seguinte, ele se retira. Cansei, não consigo, já vi que eu não posso ser fiel a Cristo. E o que acontece? O olhar de Jesus é o olhar
do arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é sempre obra divina. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Há diversos textos na Escritura que nos mostram isso. O olhar do Mestre fez tudo. Não apenas é um olhar de reprovação, mas é um olhar de amor que constrange e gera o arrependimento. Instantaneamente Pedro se arrependeu e foi-se a chorar. Mas há restauração para Pedro, assim como há restauração para nós. Vemos lá no capítulo 21 do Evangelho de João, que quando Jesus é ressurreto, os discípulos estão pescando no mar, Jesus está na praia, e quando eles veem que é Jesus, Pedro se joga ao mar e vai nadando até a praia. E novamente, aquele olhar, que não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de arrependimento para Pedro, para que Pedro se arrependesse. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu apacenta as minhas ovelhas. É um olhar de restauração. Para nós também, meus irmãos, apenas o olhar de Cristo pode nos trazer arrependimento e restauração. Finalizando, o terceiro ato é: qual é a nossa resposta? Além de algumas pinceladas que eu adiantei aqui ao longo da pregação, há um livro que o nome do livro é Ouvindo Deus na Tormenta. É impressionante o que ele faz para chamar a nossa atenção. E esse livro ele é baseado no Evangelho de João. E ele tem 30 capítulos. Os 15 primeiros capítulos é a voz de Deus. O que Deus está fazendo? E os outros 15 capítulos é a nossa resposta. E é tomado deste livro, então, que eu uso essa aplicação. Qual é a nossa resposta diante do Getsemane, da agonia, da traição, da prisão, do abandono, da negação? Primeiro, Cristo é o eu sou. Somente Ele é o eu sou, o Todo-Poderoso. Quando passarmos pelos nossos jardins de aflição, pensemos nos sofrimentos de Cristo. Sofreu em um jardim por nós. Outro puritano, Isaac Watts, ele diz o seguinte: todas as alegrias imensuráveis que Cristo nos dá foram trazidas por agonias desconhecidas. Toda a alegria que nós temos da salvação, da obra do Espírito, do arrependimento, do perdão dos pecados, de termos uma vida e comunhão com Deus, todas essas alegrias veio por nós através da agonia de Cristo. O eu sou nos mostra a identidade e a firmeza de Cristo. Diferente de nós, Cristo não tem crise de identidade. Diferente da nossa fé, Cristo não tem crises de fé. Ele sabe quem Ele é. Então é baseado em quem Ele é que nós somos desafiados a reconhecer a autoridade e a divindade de Cristo diariamente. Jesus continua nos perguntando: a quem vocês estão buscando? A quem vocês estão procurando? Que a nossa resposta seja a Jesus, o Nazareno. Mas não para a prisão, para a traição, para a condenação, mas sim para perdão dos nossos pecados. É somente o Nazareno quem perdoa os pecados. Lembram lá do texto de João? Sem mim nada podeis fazer. Segunda aplicação é a escola do sofrimento. Quando passamos por nossos jardins, pensamos no sofrimento de Cristo que sofreu em um jardim por nós. O que significa? Cristo nos dá o exemplo. Mesmo em meio aos sofrimentos, agonias e tribulações, Ele foi manso, nos ensinou a se submeter à vontade de Deus em tudo aquilo que se relaciona com a nossa vida. Nos nossos jardins de aflição, lembrando-nos de Cristo: Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha. A nossa liberdade veio porque Cristo fez a vontade do Pai. Então nós somos também livres para desfrutarmos a comunhão com Deus através de Cristo. Nos seus jardins, nas suas lutas, nas suas agonias e dificuldades, sempre lembre-se: Cristo intercede por nós diante de Deus Pai. Faça a vontade do Pai. E por último, para sermos semelhantes a Cristo, é de vital importância praticarmos a oração. Nós vemos em Mateus 26, 41, que a oração e a vigilância são essenciais, principalmente nos momentos mais difíceis.
E olha como nós invertemos a balança. Nos momentos difíceis, nós nos afastamos de Deus. E Cristo, no momento mais difícil, ele orou intensamente e se aproximou ainda mais do Pai. É o nosso exemplo. Oração e vigilância são essenciais quando mais nós estivermos desafiados. Ali no Getsêmani, no lugar da oração e da entrega, Cristo se submeteu à vontade do Pai, porque na cruz ele realizou o sacrifício, mas no Getsêmani ele se submeteu. Então, a nossa oração final é essa, que viemos aprender com Cristo, a nos submeter à vontade de Deus, mesmo diante da aflição. Vamos nos colocar em pé. Olhe por oração de Cristo. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A verdadeira fé é quando você faz a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus desagrade você. A verdadeira fé é quando cumprimos a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus nos desagrade. Cristo perfeito se submeteu à vontade do Pai. O que acontece conosco se não nos submetermos à vontade do Pai também? Se Jesus se submeteu, sendo Ele perfeito, o que nós, pecadores, temos, se não apenas cumprir a vontade de Deus? Se a vontade de Deus é essa, creiam naquele que Ele enviou. Cremos em Cristo e vivamos a partir desta crença. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos trouxe nessa manhã este texto bíblico, Senhor, nos fala sobre a prisão, sobre a agonia, o sofrimento, a traição, o abandono, Senhor. Talvez tantas coisas ruins em o mesmo texto, em o mesmo lugar, em um pequeno trecho. Mas foi ali no jardim que a nossa salvação estava planejada. Foi ali no jardim que Jesus não disse: Senhor, estou abandonando a minha missão. Não, mas pelo contrário, em agonia, em temor, em pavor, o nosso Mestre, Jesus, o amado da nossa alma, se submeteu a Ti. Nós olhamos para Cristo cheio, homem de dores, sofrimentos, mas foi fiel até a morte. E o fato de que, ó Deus, Tu aceitou o sacrifício de Cristo, é que Ele foi glorificado diante do Pai. E porque Ele foi glorificado, ao longo das eras, dos séculos, dos milênios, dia após dia, Tu estás salvando pecadores, como Pedro, como os discípulos, como os cristãos mártires da igreja primitiva, como nós. O Senhor está salvando e continuará salvando até o momento em que Tu vier buscar a Tua igreja, o Teu povo, em que nos encontraremos contigo na eternidade. Mas até lá, diariamente nós somos tentados pelas nossas provações, as nossas tentações nos tentam a fazer a nossa vontade, a fugirmos do sofrimento. Mas aprendemos com Cristo a nos submetermos, porque esse é o único caminho. Essa é a única forma. Não há outro caminho senão a submissão à vontade de Deus, para que podemos ter uma vida plena diante da Tua presença. Te pedimos, Senhor, perdoa-nos os momentos de fraqueza, perdoa-nos os momentos em que não somos aquilo que deveríamos fazer, não fazemos aquilo que deveríamos fazer, não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar, mas que o Teu olhar real, nobre, de misericórdia, nos restaure, nos traga arrependimento e nos leve novamente até a Tua presença, e que possamos Te amar, Senhor, acima da nossa própria vida. Nos ensina a ser como Tu, amar ao Senhor mais do que a nós mesmos. Em nome de Jesus nós entregamos essas palavras. Amém. Amém. Responder.